Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast de física. Eu sou Braille e hoje estou com meus amigos Kaique, João, Kainá e Carlos Vinícius. Vamos a discutir um tema fundamental na física e na tecnologia, os efeitos magnéticos da corrente elétrica. Oi galera, eu sou o Kaique e estou super animado para falar sobre como a corrente elétrica gera campos magnéticos e como isso influencia a nossa vida cotidiana. Oi gente, eu sou o Kainan e vou ajudar a entender como os eletroímãs funcionam e a sua aplicação prática. Oi pessoal, eu sou o Carlos Vinícius e eu vou compartilhar exemplos práticos e curiosidades sobre esses efeitos magnéticos. Exatamente. Antes de entrarmos nos detalles, vamos relembrar rapidamente o que é corrente elétrica. Como falamos antes, a corrente elétrica é o fluxo de elétrons em um condutor, mas o que talvez você não sabia é que esse fluxo também gera um campo magnético ao redor do condutor. Um dos princípios fundamentais é que toda corrente elétrica gera um campo magnético. Isso foi descoberto pelo físico Hans Christian Ørsted em 1820, quando ele notou que uma corrente elétrica fazia a agulha de uma bússola se mover. Claro, quando a corrente passa por um fio condutor, ela cria um campo magnético circular ao redor do fio. A intensidade desse campo depende da quantidade de corrente que passa e da distância do fio. Quanto maior a corrente, mais forte é o campo. E é esse o efeito que permite o funcionamento de dispositivos como bússolas elétricas, eletroímãs e até motores. Agora, falando sobre os eletroímãs, eles são basicamente bobinas de fio condutor enroladas em torno de um núcleo de ferro. Quando uma corrente elétrica passa por esse fio, o núcleo de ferro se torna magnetizado, gerando um campo magnético mais forte. As vantagens dos eletroímãs é que eles podem ser controlados ligando ou desligando o campo magnético conforme a necessidade. Um exemplo prático disso é o uso em guindastes eletromagnéticos para mover grandes peças metálicas em indústrias. Agora vamos falar sobre como o efeito magnético da corrente elétrica são aplicados em motores e geradores. Nos motores elétricos, a corrente elétrica gera um campo magnético que interage com o ímã, convertendo energia elétrica em movimento. Já nos geradores, o processo é o contrário. O movimento de um ímã dentro de uma bobina de um fio gera uma corrente elétrica. E isso é a base da geração de energia nas usinas elétricas. Esses dois dispositivos são essenciais em quase tudo que utilizamos, desde ventiladores até grandes máquinas industriais. Agora vamos explorar mais alguns exemplos práticos. Os trens de levitação magnética ou trens maglev são um excelente exemplo de como podemos usar os efeitos magnéticos. Eles flutuam sob trilhos usando campos magnéticos e atingem altas velocidades. Outro exemplo interessante são as portas automáticas de loja, que muitas vezes utilizam sensores de movimento ativados por campos magnéticos para abrir automaticamente. E claro, não podemos esquecer da ressonância magnética, ou MRI. Usada em hospitais, ela utiliza campos magnéticos fortes para criar imagens detalhadas do interior do corpo. Então, para resumir, vimos que corrente elétrica gera campos magnéticos e esses campos são fundamentais para o funcionamento de diversos dispositivos. Desde os motores até eletroímãs, os efeitos magnéticos da corrente elétrica têm inúmeras aplicações práticas. Então, descobrimos como os eletroímãs e dispositivos como trens de levitação magnética. Também falamos sobre as curiosidades, como o uso desses efeitos em ressonâncias magnéticas e portas automáticas. Se gostou? Compartilhe com seus amigos e siga nosso podcast para mais episódios. E continue com a gente explorando o mundo fascinante da física. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.